Graça e paz, irmãos. Ritmo de festas, de comemoração. Louvamos a Deus pela nossos irmãos queridos que estiveram empenhados na apresentação do domingo passado. Foi realmente uma bênção. E nós temos já uma cantata pronta para Páscoa, possivelmente em 2 apresentações, sábado e domingo. Então a gente gostaria de convocar, reforçar esse aviso que o pastor José Ernesto deu. Uma convocação, principalmente de homens. Jesus tinha discípulos, na sua grande maioria homens, então nós vamos precisar de gente para encenar um pouco a respeito dessa da Páscoa. Soldados, enfim. O Tiagão me informou agora para falar sobre o Acampa 100. Acampa 100, domingo que vem nós daremos início à divulgação do Acampa 100, com todas as informações que os irmãos vão precisar. Está sendo preparado já está sendo bem elaborado. Acampa 100, que é logo aí, né? Tudo é mais perto, né? Páscoa, Carnaval. Então os irmãos terão as informações já no próximo domingo. Muito bem, queridos, vamos orar mais uma vez? Vamos aquietar um pouco o nosso coração, um pouco mais, e colocar esse tempo agora de palavra, que o Senhor fale, toque no nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho, nós suplicamos que o Teu Espírito Santo toque no nosso coração, Senhor. Mas ainda do que o Senhor já tem falado, que o Senhor complemente essa palavra que foi ministrada através das canções, da leitura da Tua palavra aqui, que o Senhor complete essa ministração dessa noite, nesse culto, ao nosso coração, trazendo um despertamento, um avivamento, uma volta à Tua palavra, Senhor, uma busca profunda, um desejo intenso de Te conhecer. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dileuza, por favor, pega a canetinha, esqueci. Muito bem, queridos, eu gostaria de falar nessa tarde e noite, né, sobre o Natal. Estamos aí na véspera, essa semana nós vamos ter o Natal já. E eu gostaria de falar sobre esse tema que Deus colocou no meu coração, que é uma verdade profunda, uma verdade tão importante, que é a data do Natal. Nós já sabemos que a data do Natal não foi dia 25 de dezembro, mas escolheram então uma data para festejar, para comemorar a vinda de Jesus, a encarnação de Jesus. E temos como tema nessa noite sobre o Natal, Deus tabernaculou entre nós. Eu já vou falar um pouco sobre essa expressão tabernaculou entre nós. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 1, verso 14. João, capítulo 1, verso 14. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. E o texto lá diz algo muito interessante. João que viu Jesus, João que no seu evangelho e nas cartas, ele foi testemunha ocular de Jesus. E ele enfatiza alguns aspectos tão importantes, tão rico da mensagem do evangelho. Nós vamos ver uma delas nessa noite. Jesus viveu entre nós. E diz lá o verso 14 o seguinte: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Deus se fez carne. Essa é uma verdade tão fundamental do cristianismo, que gastou-se várias reuniões, os concílios, para falar sobre Cristo encarnado. É algo tão fundamental, é algo tão necessário, que é uma das bases do cristianismo. Deus virou gente.
Deus veio e habitou entre nós. Deus se tornou carne. Deus se fez carne. João já tinha falado no verso 1 desse mesmo capítulo que Jesus, Deus, já existia antes da eternidade. Ele já existia lá com o Pai e com o Espírito. E agora ele vem como Redentor, e ele só pôde vir assim, em carne, como um ser humano, encarnado. Ele enfrentou as tentações, ele enfrentou e sofreu como um homem, sede, fome. Isso tudo, o livro de Hebreus, no capítulo 2, verso 17 e 18, e capítulo 4, verso 15, diz que ele fez isso para ser o sumo sacerdote, e entender o coração do homem, e compadecer-se do homem. Ele se fez carne para levar nossos pecados, mas também para experimentar o que o ser humano experimenta todos os dias, o que eu e você passamos com as nossas lutas, com os nossos enfrentamentos, com as nossas dificuldades. E o Natal, então, portanto, revela essa mensagem poderosa, gloriosa, que é Jesus, Deus, veio e se fez carne e morou, habitou entre nós. Então, Jesus, que é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o eterno, que entrou no tempo, o infinito, que tornou-se filho, o santo, 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 que recebeu todos os nossos pecados na cruz, o Senhor dos senhores, que se fez servo, aquele que estava entronizado e era adorado por todos os querubins, serafins, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Aquele cujas hostes espirituais, celestiais, sem cessar, se submetiam, se ajoelhavam, agora eram seus, cuspiam no seu rosto e enfrentavam ele face a face. Aquele que era bendito, eternamente bendito, se fez maldito por amor a nós. Natal é isso. Natal é essa verdade profunda, essa verdade que deve mexer com o nosso coração. Aquele que jamais tinha experimentado o pecado, se tornou pecado por nós, o que Paulo escreve em Romanos. Aquele que os céus dos céus não podiam contê-lo, ele esvaziou-se e se tornou homem, morou numa família pobre, num berço pobre, como nós cantamos, um berço de palha, numa cidade pobre, viveu como um pobre, sem ter onde reclinar a cabeça, como ele mesmo disse. Ele foi verdadeiro Deus, e Natal é isso. Como homem, ele foi sujeito aos seus pais, ele aprendeu a obedecer. Como homem, ele sofreu cansaço, foi preso, açoitado, pregado numa cruz, morto. Como homem, ele se identificou com a gente e morreu a nossa morte para que a gente pudesse viver a vida dele. Então, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Natal é isso. Natal é essa celebração dessa verdade profunda. E aí vem João e escreve esse verso que nós acabamos de ler. Ele diz que ele viveu. E a palavra viveu no grego é uma palavra interessante, é uma tenda. Ele veio e armou a sua tenda no nosso meio. Ele veio e tabernaculou. Essa é a palavra. E se a gente pudesse traduzir, seria exatamente isso. Ele tabernaculou. João pegou aquela figura do tabernáculo lá do Velho Testamento, quando Israel saiu
do Egito e foi morar no deserto e passou 40 anos e recebeu a lei. E dentro desse conjunto de leis, Deus deu a eles essa imagem, essa planta que os homens ali construíram, que seria um lugar onde Deus iria morar. E a disposição é exatamente dessa. As 12 tribos, com as suas milhares e milhares de pessoas, rodeariam esse tabernáculo, e ele habitaria no meio do povo. O tabernáculo era construído exatamente no meio. Então aquele que a palavra tornou-se carne e tabernaculou, armou a sua tenda para morar do nosso lado, para estar junto com a gente. E João resgata essa palavra porque está escrevendo a judeus, para dizer, olha, ele fez isso e ele é isso. Ele é a figura do tabernáculo. Lá no passado, falava de uma coisa móvel que eles armavam e desarmavam durante a caminhada, na medida em que a nuvem da glória de Deus se locomovia de dia e a coluna de fogo durante a noite, e quando aquela presença de Deus se locomovia, o acampamento todo saía junto com aquela nuvem e aquela coluna de fogo. Dessa forma, João traduz essa verdade profunda, fundamental para a nossa vida, é que Deus habitou no nosso meio, morou no nosso meio, na presença e na figura de Jesus, que é a figura do tabernáculo. Deus é um criador por excelência, um matemático minucioso. Ele usou as figuras do Velho Testamento, criou as figuras do Velho Testamento exatamente para nos ensinar verdades profundas. Ele criou a Páscoa judaica para falar da Páscoa, da morte do seu filho Jesus. Ele falou da festa do Atos, Pentecostes, lá no Velho Testamento, para falar do Pentecostes que aconteceria após a morte de Jesus. Mas também ele falou de uma festa do tabernáculo, dos tabernáculos. Festa em que possivelmente Jesus nasceu. Como Jesus morreu na Páscoa, como o Pentecostes, a descida do Espírito Santo em Atos, possivelmente Jesus nasceu nessa data. Tabernaculou, armou a sua tenda no nosso meio. Porque Hebreus, no capítulo 8, verso 5, e Colossenses 2, 17, diz que tudo aquilo eram figuras, eram sombras daquilo que está nos céus. Eram figuras e sombras da realidade que é Cristo. Tudo é sombra, figura do que viria Cristo. Cristo é a realidade, como Paulo diz em Colossenses. Cristo é a verdade. O resto é sombra. Mas João quer trazer uma verdade profunda dessa sombra chamada tabernáculo, para falar sobre Natal, sobre o nascimento. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. É Deus morando com a gente, vindo e morando com a gente. E Paulo usa a mesma figura, usando que a gente também é tenda, a gente também é barraca. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versos de 1 a 5, ele diz isso. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, em outras palavras, a tenda, essa é a palavra. Nós somos tendas, e Jesus veio e armou a sua tenda no nosso meio. E ele tem então algo maravilhoso. Ele continua dizendo o seguinte:
temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso aqui nós gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estamos vestidos, não seremos encontrados nus, pois enquanto estamos nessa casa, nessa tenda, nós gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, não queremos morrer, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Nós temos um corpo novo. A tenda, chamada tabernáculo, era a sombra de algo eterno, algo que Deus preparou no céu para cada um de nós. Natal não só fala de Jesus encarnado, vindo aqui morar com a gente, mas também de um Natal, de uma comemoração de que nós habitaremos com Ele. Ele diz assim: eu vou para preparar lugar. Eu estou subindo, essas foram uma das últimas palavras de Jesus, para preparar lugar. Não é tenda mais, é um lugar eterno, para a gente morar. E o texto não fala de mansões. Cada um vai ter a sua mansão, como a gente entra em algumas condomínios lá, tem as mansões aqui, outro lá, outro vizinho lá, se vê esporadicamente. O texto não fala disso. O texto fala que nós moraremos na casa do Pai. Nós teremos quartos na casa do Pai. Aquilo que o Tiagão estava cantando e ministrando, nós seremos uma família de muitos filhos. Vamos morar com o Pai, na casa do Pai. Vou preparar quartos. Está falando de uma realidade espiritual, logicamente. Está dizendo que o Natal é a figura de Jesus vindo até nós, com uma barraca, armando essa barraca no nosso meio, habitando com a gente, que somos também barracas, mas falando de uma verdade espiritual profunda, verdadeira e eterna nos céus. Então essa barraca chamada tabernáculo, lá no passado, que tinha 4,5 metros de largura, 4,5 metros de altura, 13,5 metros de comprimento, essa era a habitação que Deus escolheu morar durante esse período com Israel. E João resgata isso dizendo que Jesus veio e nasceu. Esse Jesus nasceu. Era essa sala. E aí então esse cubo, né? É um cubo ali. Tinha um lugar onde estavam alguns elementos interessantes. Não vou tocar neles agora. Nós vamos ter uma aula de Pentateuco no CTM, os 5 primeiros livros da Bíblia. Lá você vai ver um pouco mais sobre isso. Mas lá era o lugar onde Deus falava, lá era um lugar onde Deus habitava. Era um símbolo, era uma sombra. Hoje Deus habita em nós. Mas em Êxodo 29 fala de algo muito interessante. Fala que lá no verso 42 era um lugar onde as gerações se encontram. Lá era um lugar da presença de Deus. Lá era um lugar da comunhão e santificação a Deus. Lá era um lugar de adoração. Tudo isso você encontra em Êxodo 29. Esse é o lugar onde eles tinham esse momento com Deus. E no versos 45 e 46, ele dá o significado de tudo isso. Morarei no meio do meu povo, diz o texto. Eu tabernacularei no meio do meu povo. Eu armarei minha barraca no meio do meu povo. Eu serei Deus deles. É isso que diz o texto.
E eles ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus que tirou do Egito para morar com eles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Eu habito no meio deles. Então, Natal fala de Jesus, que habitou no nosso meio, que fez morada no nosso meio. E o tabernáculo é esse encontro de gerações. É o lugar da presença de Deus. É o lugar da adoração, da comunhão, da santificação. Em Êxodo 33, irmãos, reforço o fato no verso 7, 8, enfim. É o lugar da comunhão. É o lugar da prioridade. Diz o verso interessante, o verso 8. Quando Moisés se encaminhava para esse lugar, onde a presença de Deus estava, o povo todo saía das suas barracas e ficavam na porta da barraca. As crianças vinham, passavam pelas meias das pernas dos pais e ficavam olhando. Paravam tudo o que estavam fazendo. Desculpa, irmãos. Paravam tudo. O acampamento ficava em silêncio. E o povo via Moisés entrando na presença de Deus. Todos observavam, era um lugar de prioridade. Não havia outra prioridade a não ser ouvir o que Deus está falando. Era um lugar da comunhão, da palavra, Deus falava. Era um lugar da adoração, reforça o verso 10. No verso 11, era um lugar da comunhão íntima. Deus falava face a face. Pois bem, irmãos, esse era o tabernáculo. E no capítulo 40 de Êxodo, nos fala do fechamento, do porquê de tudo isso. Diz o verso 34 do capítulo 40. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar mais na tenda quando a nuvem entrava. A glória enchia a tenda. O Senhor entrou e habitou no seu tabernáculo. A glória desce. Quem é a glória? Jesus é a glória. Jesus desceu do céu. A presença de Deus veio à terra e habitou entre nós. Jesus veio e agora a sua glória se tornou carne. Com expressões, com sorriso, com lágrimas, com tristezas, cheio de amor. Contendo os mesmos valores, o mesmo caráter, amor. E ele diz, vocês são meu povo e eu habito agora no meio de vocês. Então o Natal é isso. Natal é Deus morando entre nós. João capta isso. João começa a falar sobre isso. E essa verdade revela a nós, abre os nossos olhos para a gente entender o seguinte: que Jesus então, sendo o tabernáculo, aquele que veio e habitou entre nós, aquele que se fez carne, sendo a glória de Deus, a presença de Deus, é tudo que o tabernáculo foi no passado. Jesus é o lugar onde as gerações se encontram. Diz assim, quando for erguido no madeiro, o que diz o texto? Todos serão atraídos. É onde as gerações se encontram. É onde o pai, o filho, a esposa, o marido, o avô, a avó se encontram. É o lugar onde as gerações se encontram. É o lugar da presença de Deus. Me mostra Deus. Lembra que Tomé fez essa pergunta? Me mostra Deus, Jesus. E Jesus disse o quê? Quem vê a mim, vê o Pai. É o lugar da presença de Deus. É o lugar da comunhão e da santificação. É através, como diz Hebreus, falando do tabernáculo, o corpo de Cristo é o vivo caminho e novo caminho, onde nós podemos entrar em comunhão íntima
em santificação, porque agora o sangue que era derramado dos animais lá no tabernáculo, agora se cumprem no sangue de Jesus, como a verdade, como o Cordeiro de Deus, como João Batista viu, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o tabernáculo. Natal é isso, é Jesus vindo. Essa revelação maravilhosa, nós podemos encontrar Jesus como sendo também o lugar de adoração. Nós adoramos o nome do Senhor Jesus, é através de Jesus que nós adoramos o Pai. É o lugar onde nos tornamos povo dele. Quem vem a mim, de forma alguma eu lançarei fora. João diz ainda mais: quem crê nele é filho de Deus, torna filho de Deus. É o lugar onde nos tornamos seu povo. Como Pedro vai falar lá numa das suas cartas, vocês não eram povo, agora são povo de Deus. Onde Deus se torna Deus da gente, pessoal. Eu posso chamar Deus, o meu Senhor. É o lugar onde conhecemos Deus e recebemos tudo o que Ele é. É a nossa prioridade, é a nossa comunhão com a palavra, porque é a palavra viva, encarnada, mas também é a nossa prioridade, é o lugar onde nós temos que buscar sempre a Deus. É através de Jesus, é o único mediador entre Deus e o homem, mas também a nossa prioridade na vida. A gente tem que sair dos nossos afazeres e olhar para Jesus. E olhar para Jesus. Como o autor de Hebreus diz, fitem os olhos em Jesus, autor e consumador da vossa fé. É o lugar da comunhão íntima e da adoração. Esse é Jesus. Esse é o Natal. Esse é o Natal nosso. Tem presente, tem árvore de Natal, pode ter bolinha também, bacana. Comida melhor do que os outros dias. Mas nunca, jamais nos esquecemos de que é Jesus entre nós. É o tabernáculo. Ele habitou entre nós. A sua glória, esse dia deve ser muito, muito, muito celebrado. É o dia em que nós escolhemos, alguém escolheu, 25 de dezembro, para a gente celebrar esse momento. O melhor dia seria na festa dos tabernáculos, algum dia ali no meio das festas. Mas tá bom, 25 de dezembro. Vamos nessa. Celebremos Jesus vindo em forma humana, tabernaculando no nosso meio e sendo o lugar onde nós podemos ter comunhão íntima com Deus. Para terminar, Apocalipse 21:3 diz algo muito importante. O próprio João, seus últimos dias de vida, ouvia uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Eu acho que eu ouvi esse texto em algum outro lugar. Foi em Êxodo, nós acabamos de ler. Falando dessa verdade profunda, Jesus habitou entre nós. E hoje Ele habita através do seu Espírito. Mas Ele precisou vir em carne. Ir em carne. Para nos salvar. Ele é a razão da nossa vida hoje. Ele deve ser a nossa prioridade. Ele deve ser a razão da nossa adoração. Ele também deve ser a razão de levarmos essa mensagem. Um bom momento, ao sentarmos com os nossos amigos, familiares, que ainda não conhecem, como um Deus encarnado, como Salvador do mundo. Um bom momento para testemunharmos
esse Jesus maravilhoso e desse dia maravilhoso. Amém, queridos? Que Deus encha os nossos corações com a sua presença. Que a vida dele flua mais e mais e transborde no nosso coração. Que a gente nunca, jamais esqueça que Natal é a celebração da vinda de Deus morar no nosso meio e na nossa vida. E que Ele deve ser a razão maior, primeira e última, de nós vivermos em torno dEle, dEle ser o centro da nossa vida. E a razão de nós irmos, andarmos para todos os lugares e ir para todos os lugares. Porque era assim lá no tabernáculo. E deve ser assim também hoje. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Talvez nós não vamos nos ver até o Natal. Que Deus abençoe, você tenha uma bênção muito especial nesse Natal. E esse é o momento também de vocês celebrarem juntos. Talvez vocês não vão ver alguns irmãos e vamos fazer algo diferente. Pode sair dos seus lugares e festejar com os irmãos, dizer que Deus abençoe muito a sua vida nesse Natal, que a presença dEle flua muito na sua vida e que você seja ricamente abençoado. Deus abençoe.